A vida, ela tem mais sentido quando você encontra o seu verdadeiro propósito. E você não só encontra, mas você se dedica e vive esse propósito todos os dias da sua vida. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o João e hoje eu quero trazer uma palavra que tem estado aqui no meu coração por esses dias, onde o Senhor tem ministrado comigo, e eu quero trazer essa palavra aqui, que ela diz muito a respeito de propósito, de significado de vida. Eu não sei se você, assim como eu, por algumas vezes, já me questionei. Eu lembro, inclusive, eu, talvez na minha adolescência, um dia, falando com a minha mãe, e se minha mãe estiver assistindo isso daí agora, tenho certeza que ela vai se lembrar desse dia. Mas eu lembro que eu cheguei e sentei na janela da casa dela e comecei a falar assim: mãe, eu não sei para que eu tô vivo. Qual é o propósito, qual é o motivo de eu estar aqui? E isso sempre me acompanhou, no sentido de eu realmente sempre buscar, querer entender o porquê das coisas, o porquê da minha existência, por exemplo. E isso mudou completamente depois que eu conheci Jesus. E não só como uma frase de efeito, mas é até o que eu quero um pouco trazer aqui nesse vídeo, tá? Então, eu quero trazer uma palavra aqui que está no livro de Josué, no capítulo 13. A palavra até é um pouco grandinha, mas eu quero ler aqui apenas um versículo que já está de bom tamanho para a gente entender. E diz assim a palavra do Senhor: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Bom, só para contextualizar aqui essa palavra, Josué, ele foi quem sucedeu Moisés no propósito que o Senhor tinha de justamente entregar a terra de Canaã para os seus filhos, né, cumprindo a promessa que ele fez lá para os patriarcas, né, principalmente para Abraão. E Josué foi esse cara que de fato levou o povo de Israel a conquistar, que batalhou, que ajudou o povo a conquistar. Moisés conduziu o povo do deserto, Moisés não pôde adentrar na terra de Canaã e Josué foi esse cara que ajudou o povo a de fato conquistar, a batalhar. E já a primeira coisa que eu quero te passar aqui com essa palavra é que muitas vezes a gente acha que as coisas de Deus vão vir de mão beijada pra gente. As promessas de Deus vão se cumprir sem que a gente não precise de esforço nenhum da nossa parte, não precise de dedicação nenhuma. E isso é a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo. As coisas de Deus são sim com muita luta, são sim com muita batalha, com muita persistência que a gente conquista. Porque veja só, Deus fez uma promessa lá atrás para Abraão, para Isaac, para Jacó, posteriormente Israel, e veio cumprir nesse momento, na qual a gente está lendo aqui na vida de Josué. Porém, a gente vê que foi para conquistar Canaã foi debaixo de muita luta, porque existia o povo cananeu lá e outros povos na qual desagradaram a Deus, e que Deus vai falar lá com Abraão, né, em Gênesis, que a medida da iniquidade deles ainda não havia sido completa. Então, nesse momento agora, anos depois, mais de 400 anos depois, chegou o momento em que Deus quis expulsar esse povo e entregar a terra para os filhos de Israel, né? Para toda a nação de Israel. E essa promessa ela foi mediante a muito esforço, a muita batalha, a suor que eles tiveram que derramar, de esforço mesmo, de dedicação para poder conquistar todas essas terras. Então, sim, as coisas de Deus para a gente, as promessas, elas não vêm de mão beijada, elas vêm com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, tá? Agora, e quando você não sabe naquilo que você tem que se dedicar? E quando você não sabe o porquê, né, que você acorda todos os dias? Não deve ser, né? Não sei se você se questiona isso, não deve ser só para de repente trabalhar, para viver sempre a mesma rotina, para viver sempre a mesma mesmice. Não é para isso que você está aqui nessa terra, você que está assistindo esse vídeo. Não é para viver sempre a mesma rotina ou nem viver, mas sobreviver. Não é para isso que Deus te chamou. Eu tenho certeza que você que está me assistindo agora,
Você tem um propósito de vida, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito na qual Ele delegou, que Ele dedicou para você. E não importa quantos anos você tem nesse momento, mas talvez você ainda não possa ter achado, ter entendido qual que é esse propósito que o Senhor tem para a sua vida. Mas deixa eu te provar que isso aqui não é só uma profecia ou uma palavra de motivação, mas isso é algo bíblico, tá? Se a gente vir aqui no livro do profeta Jeremias, no próprio capítulo 1, a gente vai ver o Senhor falando o seguinte a Jeremias, no seu versículo 5, e diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Então, peraí, antes de alguém ser formado, se ainda, como diz Salmos, uma substância informe, Deus já o escolheu. Então significa que Deus, Ele escolhe pessoas. Então significa que se você está aí, você não é um erro, você não é um fruto do acaso ou algo não planejado, mas você é alguém que Deus, de fato, escolheu. E se Deus te escolheu, não foi à toa, porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz é com propósito, é com objetivo. E olha só o que continua a palavra dizendo: antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então olha só que interessante. Antes de Jeremias sequer ser formado no ventre da mãe dele, ele já carregava o propósito que Deus tinha para a vida dele, que é justamente ser um profeta. Só que se a gente for olhar aqui também em Gênesis, no seu capítulo 1 e no versículo 26, quando Deus forma o homem, ou melhor, quando Deus cria o homem, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha só que interessante. Adão, ele foi de fato formado, ou seja, trago à existência no capítulo 2 de Gênesis. E aqui a gente está lendo o capítulo 1. Então significa que Deus, antes de formar alguma coisa, Ele cria essa coisa. E se a gente for perceber no que Deus fala, Deus aqui entregou o propósito do homem que Ele estava criando. Em questão era Adão, né? E Deus disse: domine ele sobre as águas do mar, sobre os animais, sobre as aves, sobre inúmeras coisas. Então, Deus, antes de formar, ou no caso de Adão, ele não nasceu de uma mulher, ele foi formado, mas antes disso acontecer, ele já vinha carregado com o propósito dele. E a gente vê Adão cumprindo isso momentos antes dele receber a promessa. E a promessa dele foi justamente Eva. Deus olhou para Adão e falou: não é bom que o homem fique só. E aí, em seguida, Deus vem e traz Eva, entrega Adão. Então, a promessa de Adão foi justamente Eva. Só que antes disso acontecer, Adão precisou justamente obedecer, e nisso, de acordo com o propósito que Deus tinha designado a ele. Então, Deus manda ele nomear todos os animais, né, que ele via. Ele foi e deu nome a cada um deles. Por isso, Deus, obedecendo, Deus foi e entregou a promessa dele. Mas a gente vê aqui dois casos onde o propósito de Deus já é colocado em nossas vidas antes de sequer virmos à existência. E o que eu quero te dizer nesse momento é que não existe uma vida fora do nosso propósito. Pode existir uma sobrevivência, pode existir uma pseudo-vida, mas eu estou falando de vida mesmo, de felicidade, de abundância, de alegria, de tudo que você possa imaginar que Deus tem preparado para a gente. Isso só vai ser possível você experimentar, você viver essa condição, se você estiver vivendo e se dedicando para o seu propósito. Viver o propósito de Deus nos dá fôlego de vida, nos dá alegria, nos dá felicidade, nos faz ter disposição,
faz a gente ficar empenhado em algo, em construir algo e nos dedicar a esse algo sem que a gente olhe para as consequências disso, sem que a gente olhe para o quanto a gente possa estar cansado, porque o propósito de Deus ele nos revigora. Viver isso traz vigor, traz vida para a gente. E hoje, se você está vivendo uma vida que você não sabe o porquê, o motivo disso, muito provavelmente ou você ainda não descobriu o seu propósito, ou você sabe qual é o seu propósito, mas não está vivendo ele ainda. E eu quero justamente nesse vídeo aqui te encorajar a você viver os planos que Deus tem na sua vida, viver a vontade que Deus tem, o projeto que Deus designou para você desde antes de você estar no ventre da sua mãe. Sabe por quê? Porque imagina só quando Deus vai criar uma pessoa e ele já cria com um propósito. Se Deus cria as pessoas com um propósito de vida, então isso significa que Deus vai colocar sobre essa pessoa os dons, os talentos, capacitação, sabedoria e tudo mais que você possa imaginar para que essa pessoa ela atue, ela execute esse propósito. Então você é perfeitamente capacitado, você é perfeitamente capaz de fazer e de fluir naquilo que Deus tem para sua vida. Se você tentar outras coisas, você pode até ser bem-sucedido com muito esforço, mas eu quero que você entenda que você foi feito para um propósito que Deus tem para você. E é nesse propósito que a mão de Deus vai estar lá para te abençoar, para te ajudar, para te dar graça, para mover o sobrenatural, se preciso for, para que você cumpra esse propósito. Porque na palavra que a gente leu, Josué, ele já era velho e tinha muito mais terras ainda para ser conquistada. Mas Josué, mesmo velho, ele estava guerreando, estava batalhando, ele tinha fôlego de vida, ele acreditava completamente naquilo que ele estava vivendo, porque esse era o propósito dele. Então se dedicar no que você nem sabe por que você está fazendo, se é só pelo dinheiro, se é só porque você precisa nesse momento, não é o que Deus tem para você. Talvez possa sim ser uma permissão de Deus para um momento, para uma preparação, mas nunca o seu destino final. Sempre como uma passagem, sempre como algo que você está a caminho de uma coisa maior, que é o seu propósito, e aí você vai tendo outras experiências, vivendo outros propósitos, até mesmo ajudando pessoas a cumprirem os seus outros propósitos, os seus respectivos propósitos, mas ainda não é o seu. Então você tem que buscar e viver o que Deus tem separado para a sua vida, porque é aí que você vai encontrar a verdadeira felicidade. E eu te falo isso por experiência própria. Isso que eu estou fazendo aqui agora faz parte do meu propósito de vida. E por muitas vezes eu já relutei, mas eu tenho que aceitar e entender que isso faz parte do meu propósito. O meu propósito não é exclusivamente gravar um vídeo aqui, mas isso é uma das maneiras na qual eu estou atuando e me dedicando ao propósito que Deus tem na minha vida. E é impressionante como quando a gente se posiciona para viver aquilo que Deus tem pra gente, o nosso propósito, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve. Não só o cumprimento do propósito, mas em todas as áreas da sua vida. Porque a mão de Deus, a graça de Deus, ela é estendida, derramada sobre a sua vida. Então, às vezes, você pode estar lutando com um fardo muito pesado, carregando, mas é porque você está no caminho errado. Você está fazendo aquilo que Deus não tem para você. Então, mais uma vez, eu quero te encorajar. Procure o seu propósito e cumpra ele e viva ele todos os dias da sua vida. E você vai experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Obrigado por você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui nesse canal. E eu quero te convidar para clicar no link aqui embaixo e conhecer o nosso portal, o Bíblia na Prática, que tem muita coisa legal lá, que está preparada para você. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. E acesse lá, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.